E aí pessoal, meu nome é Fernando Vitti e esse é o canal Memorial das Sombras. E hoje eu trago para vocês uma indicação de leitura diferente, porque a ideia de fazer esse vídeo sobre esse livro nasceu de uma situação inusitada. Eu estava hoje, na hora do almoço, limpando a louça, né, lavando a louça, bem na verdade, e deixei rolando, né, deixei correndo na minha caixinha, né, um podcast, né. Aí terminou esse podcast que eu estava ouvindo, por sinal era um podcast sobre discos voadores, alienígenas, né? Terminou o podcast, entrou já na fila, né, do YouTube um documentário, não é? Por sinal muito bem produzido, que tinha como tema sociedades secretas. E eu lá lavando louça, né? Fiquei ouvindo aquele documentário, né, que tratava de organizações misteriosas que atuam nas sombras. Creio que a mais famosa, que as pessoas mais citam por aí, são os Illuminatis, né? Ou outras menos populares, como o Clube da Caveira, umas coisas assim bem interessantes, para dizer o mínimo. Bom, eu não vou entrar no mérito se isso existe, se isso é real, né? Em um dado momento lá eles falam inclusive de uma conspiração alienígena, né? Porque tudo isso, né, no fundo, trata, né, daquele tema recorrente de que pessoas muito poderosas se reúnem para estabelecer um plano de uma conspiração de dominação do mundo, né? As sociedades secretas seriam, né, organizações que têm como objetivo maior a dominação cultural, da cultura, da economia, política, né? E daí por diante. Por sinal, alguns anos atrás, né, o Roman Polanski dirigiu um filme muito interessante chamado Escritor Fantasma, né, que trata da ideia de que o primeiro-ministro britânico também teria sido gestado, criado, orientado por uma sociedade secreta, tal, ou não tão secreta, assim, daí por diante. Mas, a bem da verdade, o tema da conspiração encanta as pessoas, né, filmes, seriados, histórias em quadrinhos, né, tudo isso é muito recorrente por aí, né? E você encontra até as inspirações, assim, as teorias de conspiração até as mais divertidas, né? Como por exemplo, de que o Elvis não simplesmente não morreu, né? O Elvis ele está protegido por uma sociedade secreta, mesma coisa o Buddy Holly, o Michael Jackson e por aí vai. Então, enquanto eu estava lá ouvindo, né, esse documentário, né, eu lembrei, né, nos anos 90, aquele seriado Arquivo X deitou e rolou, né, sobre esse tema, né, tão popular, né, numa época que nem tinha internet ainda, né, que é o da conspiração, aqui associado, no caso do Arquivo X era associado à ideia de que nos Estados Unidos, na Europa, haveria uma sociedade de pessoas muito poderosas que controlava as informações sobre o contato da espécie humana com alienígenas, com culturas alienígenas de outros planetas, e daí por diante. E o interessante é que, no que diz respeito, né, especialmente aos alienígenas, né, civilizações extraterrestres, né, vira e mexe você encontra podcasts de praticamente toda parte do mundo, né, principalmente no Brasil, Estados Unidos e Europa, e também no México, né, esse movimento no México é muito importante, né, podcast onde você vai encontrar homens e mulheres defendendo, né, com muita veemência essa ideia de que existiriam sim informações que não são liberadas para o grande público, né. Então vamos lá, a NASA teria essas informações, né, o programa espacial russo, idem, não é? E vira e mexe alguém lança um livro e essa pessoa afirma que ele trabalhou já para a CIA, trabalhou para a NASA, trabalhou para alguma agência secreta que faz aqueles trabalhos de reengenharia, né? Pega disco voador, desmonta, vê como é que funciona, né? Mas o interessante, né, é que também é muito comum você ouvir sempre duas afirmações nesse tipo de programa, né? Primeiro, por que essas informações, se elas existem e elas não são liberadas, né?
Ah, porque isso é causar pânico nas pessoas. Tá bom. É um argumento. Faz sentido? Não sei. Sinceramente, eu não sei. E o outro discurso que você sempre ouve associado a essa discussão sobre alienígenas, né? É de que as pessoas não estarão preparadas, mais uma vez, porque isso ia gerar pânico, não sei o que lá. Não é isso? Mas também é muito comum a gente ouvir que, na verdade, né, até as pessoas que estão no topo da pirâmide do poder seriam inclusive mesmo alienígenas, né? Isso eu já ouvi também, acho muito divertido essa teoria, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar das histórias que falam dos alienígenas reptilianos, né? Existiriam alienígenas que teriam o fenótipo, né? A aparência física de répteis. O que é bem interessante, o que é legal, né? Você imaginar que, por exemplo, como eu já ouvi por aí também, né? A família real britânica, na verdade, são répteis que assumem uma forma humana para disfarçar, tal, não sei como, parece que eles usam máscaras, uma coisa assim. É divertido, eu acho bem divertido, não é? E é também interessante no que diz respeito ainda aos alienígenas, né? Que agora você também tem correntes de pensamento, digamos, místicas associadas também a esse fenômeno, né? Há um tempo atrás, um ex-aluno mandou para mim um link de uma entrevista com uma pessoa que entraria numa espécie de transe e ela emprestaria, né, a sua materialidade física, né, a sua voz, suas cordas vocais, tá, para transmitir informações que ela receberia, né, nessa incorporação de um ser alienígena. É interessante, né? Não sei o que pensar disso, mas isso também já está acontecendo, né? E também é cada vez mais popular também a ideia de que existe um movimento paulatino, né, de liberações de informação aqui e ali, né, para que as pessoas, mais uma vez, não se choquem com uma revelação, né, de uma hora para outra. E essas teorias de conspiração vão longe, né, gente? Né? O Vaticano tem informações sobre alienígenas, né? Ou os alienígenas já mandam aqui, nós não percebemos ainda, né? E por aí vai, né? Para mim isso é um grande trabalho de imaginação, eu acho divertido. Você tem grandes filmes sobre esse tema. Eu acho que o melhor filme sobre alienígena que eu já vi até hoje, que é do Steven Spielberg, né? Foi o primeiro filme que ele fez depois do grande sucesso que ele teve nos anos 70 com o Tubarão, que é o Contatos Imediatos do Terceiro Grau, né? Um filme que, se eu não estou enganado, é de 78, 79, né? Procure nos streamings aí, para quem não viu, porque é uma tentativa de imaginar como é que seria, da perspectiva, digamos, científica, né, o contato com os seres alienígenas, né? Muito embora o Spielberg não resiste, ele trabalha com certas referências místicas, né, ao longo do filme, né? É uma coisa que depois a gente pode debater num outro vídeo. Mas, voltando, né? Então, enquanto eu estava lá ouvindo, né, esse documentário que entrou lá na fila dos vídeos do YouTube, sobre sociedades secretas, né? E as teorias de conspiração que essas organizações estariam à frente, daí por diante, sobre dominação global. Então, a minha indicação de leitura é um livro de um historiador francês muito importante da segunda metade do século XX, né? Que é o Raoul Girardin, né? O livro chama-se Mitos e Mitologias Políticas. Acho que o título já é bem autoexplicativo, né? O Girardin, um grande historiador, um grande escritor, o texto dele tem qualidades literárias incontestáveis, né? Aqui numa bela tradução de Maria Lúcia Machado, né? O primeiro capítulo desse livro trata justamente desse tema, né? Que é o da conspiração, né? E ele analisa nesse primeiro capítulo do livro 3 exemplos de conspiração, né,
que marcam o imaginário ocidental há pelo menos 200 anos, ou até mais, né? Não vou dizer quais são essas 3 exemplos de narrativas sobre conspiração, né, que apavora as pessoas até os dias de hoje, porque um dos prazeres da leitura desse texto, desse livro incrivelmente bem escrito do professor Girardin, né, é poder se deixar levar pelas imagens, pela construção da argumentação dele, né. Essa aqui é uma edição, né, já tem algum tempo que eu tenho esse livro, né, é uma edição de 1987 da Companhia das Letras. E, infelizmente, até hoje, eu não vi nenhuma reedição desse livro, o que é uma pena. Se alguém souber de alguma reedição em português, pelo menos, né, por favor, coloque nos comentários aí, porque eu gostaria, de repente, pode ter aí um capítulo a mais, né, ou uma nova tradução, uma coisa diferente, né. Mas, volto a dizer, é um texto que é uma delícia de ler, né? É um texto extremamente acessível, né? Grande literatura, né? E que trata, já no primeiro capítulo, né, desse tema, que eu considero divertidíssimo, e que está mais do que nunca em evidência, né, com essa cultura de podcasts na internet. Né? E, mais uma vez, né, é uma edição de mais de 30 anos, né? Mas que vale a pena vocês procurarem, gente. É uma leitura sensacional, tá? Então, da Companhia das Letras, edição brasileira da Companhia das Letras, Raul Girardin, Mitos e Mitologias Políticas. O primeiro capítulo é sobre a ideia de conspiração a partir de 3 narrativas, né, que ele considera fundamentais e paradigmáticas para compreender como é que surgiu, né, como é que ainda está presente no nosso imaginário a ideia da sociedade secreta à frente de uma teoria de conspiração, de dominação global. Né? É divertidíssimo, é muito bem escrito e é muito bem fundamentado o discurso dele. Então, gente, procure aí nos sebos, procure nos sebos online. Né? Quem sabe também não deve ter por aí uma boa edição lusitana para um preço acessível. Né? De Raul Girardin, Mitos e Mitologias Políticas, da Companhia das Letras. Obrigado, gente. Até a próxima dica de leitura.